Os focos do Aedes, né, eles permanecem, né, na sua totalidade, na sua maioria, né, dentro das residências, né, então por isso que a gente volta a insistir, né, nos cuidados básicos em relação ao controle dos focos, cuidados esses, né, que são de conhecimento da população há pelo menos 30 anos, né, os locais de focos do Aedes, né, continuam praticamente os mesmos. Então, dentro de casa, caixa d'água destampada, né? Vaso sanitário que não é usado e que fica exposto, vasos de plantas, né? Vasilhas de animais com água, pneus, né? Brinquedos que ficam jogados no quintal, né? Que acumulam água. Então, assim, são focos, né? Em locais que a própria população tem, né? Ou pelo menos deveria ter, total controle, né, e total domínio para eliminá-los, tá? Então essa situação permanece, né, em relação ao mosquito. Nós tivemos 4 municípios dos 35 da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde que não participaram da pesquisa, né? Esses municípios, segundo o Ministério da Saúde, terão seus recursos bloqueados, o recurso da vigilância em saúde bloqueados, até que regularizem sua situação. Essa determinação do Ministério da Saúde foi dada através de uma portaria, né, e será listado agora a partir do dia 14 de dezembro. Nós temos cidades aqui na região que estão em situação de alerta. Quais são essas cidades? A última pesquisa demonstrou que nós temos 11 municípios em estado de alerta e 20 municípios em estado satisfatório, ou seja, que estão com índice de infestação predial menor do que 0,9%. O índice quando a gente fala que o município está em estado de alerta, é que o índice de infestação predial ele está está acima de 1%, de 1 até 3,9%. Que cidades você destaca da região com esse estado de alerta? Os municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Caratinga, eles estão em estado de alerta. Com a introdução, né, da zika e da chikungunya, a gente passou a falar não mais, né, somente em dengue e não tratar mais só de dengue. Hoje a gente fala ou de doenças transmitidas pelo Aedes ou de arboviroses, né? E aí a gente trabalha também com a incidência em cima dessas 3 doenças, que são as 3 que a gente tem em circulação aqui em nossa região, que é chikungunya, zika e dengue. A gente tem chikungunya em circulação começou em 2016 com 2 casos em Ipatinga, e em 2017 a gente houve um aumento do número desses casos de chikungunya. E zika a gente teve um surto em 2016 e junto com essas 2 doenças, todo o tempo a gente teve a circulação viral da dengue. No ano de 2017, essa circulação viral da dengue foi uma circulação que a gente chama de insignificante porque foi um número menor de casos, né? Mas a gente teve um aumento do número de casos de chikungunya com a circulação maior do vírus e com uma expectativa de que continue a aumentar se não for introduzido, né, um manejo ambiental, as ações que a Débora falou, porque ela é uma doença em expansão geográfica. No boletim do Ministério da Saúde, Coronel Fabriciano entrou como uma cidade de importância, porque foi uma cidade que apresentou alta incidência de transmissão de chikungunya, com um acúmulo de casos de 651 casos até a semana 46 desse ano. E no estado de Minas Gerais, a gente teve 12 óbitos confirmados por chikungunya, 10 no município de Governador Valadares, 1 no de Teoflotone e 1 em Central de Minas. E tivemos um óbito confirmado também de chikungunya no município de Ipatinga. Camila, teria como você falar se tem, se o vírus da chikungunya teve uma alteração, uma mutação para ter esse aumento aí de casos de chikungunya? Olha, não tem relatos de mutação do vírus da chikungunya, não, nem tem estudo sobre isso. O que ocorreu mesmo foi a introdução geográfica do vírus na nossa região. Ele era um vírus que estava circulando inicialmente no Nordeste, e aí com a transição das pessoas, né, acaba que o vírus ele vai se deslocando para aqueles locais onde ainda não há circulação. Então aí chegou, ele
chegou a circulação dele na nossa região. E aí ele vai se expandindo para outras regiões de acordo com a presença do vetor, que é o Aedes aegypti, e a movimentação das pessoas nesses locais. Nós falamos aqui agora há pouco das ações, dos cuidados dentro de casa, mas agora, em função até desse levantamento todo, vão ser direcionadas algumas ações para os municípios, né? O que vai ser feito exatamente? As ações para os municípios, nesse momento, né, em que foi feito o levantamento dos municípios que estão em alerta, vai ter uma reunião com os municípios que estão em situação de alerta, dia 19/12, com intensificação das ações de campo, acompanhamento das ações de campo por técnicos da GRS, alerta aos profissionais de saúde, alerta aos hospitais e unidades de pronto atendimento e acompanhamento dos indicadores previstos no plano de contingência. O plano de contingência ele é um plano que é elaborado pelos municípios com a finalidade de estabelecer qual que é a gestão que deve ser realizada em relação à assistência, em relação a endemias, em relação à comunicação social, de acordo com a incidência da doença. Se ele está em baixa, média, alta incidência, cada uma delas há um processo de gestão direcionado em cada área, né, de manejo que o município deve realizar. Hoje a gente não sabe, né, não tem estudo que comprova que o Aedes ele transmita as 3 doenças ao mesmo tempo. A gente não tem estudo que comprova isso. Porém, a gente não pode afirmar por falta de estudos nessa área. Mas já foi identificado, né, o vetor carregando mais de um vírus. Mas para a gente daí afirmar que ele transmite os 2, é preciso haver outros estudos que provem que aquele vírus tem todos os 3 vírus presentes na saliva do mosquito. Diante dessa situação apresentada de municípios que estão em sinal de alerta pelo levantamento de índice, a gente também se preocupou em alertar os profissionais de saúde para as formas atípicas da chikungunya. Então, a chikungunya ela também pode se manifestar de maneira diferenciada, com sintomas diferentes do tradicionalmente conhecido, que é febre, dor articular, que todo mundo já ouviu falar. Então, as manifestações atípicas, elas são sinais e sintomas que tendem a ocorrer principalmente em crianças menores de 2 anos e em idosos. E a gravidade da doença também está relacionada às pessoas que têm outras doenças crônicas. Então, esse quadro atípico da doença, ele pode estar relacionado à febre ou não, e a gente tem relatos de outros estados de casos de crianças com manifestações de bolhas na pele semelhante à queimadura de sol. Esses casos são casos mais graves, que às vezes geram internação em UTI, né? E aí a gente quer alertar os profissionais, principalmente os pediatras, para quando tiver uma criança que apresente bolhas na pele, né? Manifestações neurológicas ou outras formas atípicas que estão relatadas no Manual de Manejo Clínico do Ministério da Saúde, que possam suspeitar de chikungunya, né? Às vezes a criança ela não vai apresentar febre, mas ela vai ter essas bolhas que, diferente, por exemplo, de uma catapora, que dá a bolha, ela estoura, a feridinha seca, na chikungunya não. A bolha estoura e fica semelhante a uma queimadura mesmo e ela não seca. Então, às vezes, ele vai falar assim, não, essa criança é uma catapora diferente. Não, essa criança provavelmente tem chikungunya, a gente suspeita de chikungunya e vai tratar como se trata chikungunya hoje, que a gente trata sintoma, né? Não tem um tratamento específico para chikungunya. Então, dentro desse panorama, a gente pede que todos os profissionais que tenham criança que apresente febre ou não, lesões bolhosas, sinais neurológicos ou outros sintomas atípicos que notifique chikungunya, que suspeite chikungunya, para que a gente possa desenvolver ações pertinentes.